Nós vamos hoje continuar, né, com a pregação expositiva da segunda temporada, né, de textos fora do contexto. E eu escolhi Filipenses 4:13, né? Esse versículo é um dos textos mais usados erroneamente. Se a gente está aqui falando dele é porque ele é usado errado, né? Mas também ele é menos compreendido da Bíblia, né? E está falando algo muito diferente do que Paulo escreveu lá na carta aos Filipenses, não é isso? Né? Tá aqui já? Filipenses 4:13. Foi? Foi. Né? A gente fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Quem já ouviu alguém falar isso em uma situação, ou já falou, ou ainda fala? Alguém já falou? Né? Na blusa? Deve ter até blusa lá em casa escrita, né? Assim, porque... Ó, né? Aí fala assim, ó, eu não estudei para prova, mas tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí tem outra assim, ó, eu tô de dieta, né? Mas hoje eu vou comer aquela pizza, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Vou correr uma maratona, não treinei, tudo posso naquele que me fortalece. Ó, essa daqui é uma bem braba. Eu vou comprar algo, não tenho como pagar, mas eu entrego ao Senhor porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Não, é assim, gente, a gente tem que entender que Deus pode dar todas essas coisas pra gente. Mas aqui, nesse texto, não fala disso, né? Nós estamos estudando que não podemos usar esse texto para isso. Mas Deus pode, não pode? E Ele faz, não é isso? Vamos lá. Hoje a gente vai descobrir, destrinchar, né, tudo que Paulo passou, o que ele queria dizer, né, naquele versículo. Né? E geralmente esse versículo ele é usado para falar sobre conquistas, como a gente já falou, pessoais, sucesso profissional, vitórias materiais ou realizações de sonho. Né? Mas quando observamos o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, percebemos que Paulo não estava falando algo nesse sentido, né? Ele não estava celebrando uma grande conquista, né? Ele não estava anunciando a prosperidade, né? Ele não estava dizendo que cristão vai realizar tudo que quer, na hora que ele quer, né? Que deseja, né? Vocês imaginam o quê? Paulo escrevendo uma carta no momento que preso. Como é que ele estava? Ele não estava com uma vitória, né? Ele não estava num palácio, né? Ele não estava em um lugar confortável, né? Na verdade, Paulo estava preso quando escreveu a carta. Imaginem, comece a imaginar aí, né? Ele não estava livre, não estava rico, não estava vivendo seus melhores dias. Pelo contrário, ele estava acorrentado por causa de quê, gente? Por causa do Evangelho de Cristo, né? E mesmo assim ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai entender por que ele falou isso, né? Aí eu vou falar um pouquinho da época para a gente entender. Ele estava preso em Roma, mais ou menos no ano de 62 depois de Cristo, né? Escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, em resposta a uma ajuda financeira que os membros de lá mandaram para Paulo, né? Era uma carta de agradecimento pela oferta e também o ensinamento que a gente vai aprender aqui hoje, né? Paulo, mesmo privado de liberdade, ele demonstra uma alegria extraordinária e revela o segredo que sustenta a sua vida. A força de Paulo não vinha das circunstâncias, a força dele vinha de Cristo. Né? Vamos voltar a alguns versículos. Vamos lá no versículo 10. Vamos ler junto? Versículo 10, né? É NVI, Alanis? Que aí todo mundo lê igual. É porque eu botei NVI aqui. É para todo mundo ver igual. Botou?
Conseguiu? Então, vamos ler aqui então. Aí depois eu leio o NVI aqui. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora... botou. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, né? Aqui, Paulo mostra gratidão pelo cuidado dos cristãos, né? Como já vimos antes, ele estava preso e a igreja de Filipe enviou essa oferta financeira através de um homem chamado Epafrodito. Eu tenho que falar devagar porque é difícil. Né? Ele era um irmão da igreja de Filipos que era um servo disposto, né, para fazer isso. E fala dele em Filipenses 2:25. Depois, se vocês puderem olhar lá, fala do Epafrodito. Né? Paulo não se alegra apenas pelo dinheiro recebido, é o que está dizendo ali, mas sim pela ação de Deus em mover o coração daquela igreja. Paulo mostra um contentamento. Gente, o que é contentamento? Né? Um contentamento é aqui, ó, é não ter tudo o que queremos, é estar em paz e satisfeito em Deus, mesmo quando nem tudo está como gostaríamos. Né? Isso é um contentamento. Né? Isso é o que a gente tem que aprender, né, a ter. Né? E Paulo mesmo na prisão, ele tinha uma alegria, né, que dependia só do Senhor e não das circunstâncias ao seu redor. Né? No mesmo versículo, Paulo fala uma coisa assim, ó, renovaram o seu interesse por mim. Né? É como se Paulo estivesse falando assim, gente, ó, eu sei que vocês nunca deixaram de se importar comigo, mas agora vocês tiveram a oportunidade de demonstrar esse amor mais uma vez. E isso alegra muito o meu coração. Né? Eu vou abrir um parêntese para explicar que a igreja de Filipos, ela sempre se preocupou com Paulo. Tá? Eles amavam ele e costumavam ajudá-lo financeiramente. Né? Mas, porém, por um tempo, eles não conseguiram enviar essa ajuda. Por quê? Porque Paulo estava preso, o lugar era distante, não tinha como enviar uma pessoa de confiança, não tinha, né, o irmão, né? E a distância era perigosa, percorrida, então não era qualquer pessoa que poderia ser enviado para levar essa ajuda a Paulo. Então, essa foi o porquê de demorar um pouco mais para Paulo receber essa ajuda, né, dos filipenses, né? E aí ele fala assim, eu sei que vocês nunca deixaram de se importar comigo, mas agora vocês tiveram a oportunidade de demonstrar esse amor mais uma vez. E isso alegra muito o meu coração, né? Paulo reconhece tudo isso, a dificuldade deles, né? Mas mesmo assim, ele se alegrou com isso, né? Mas a gente vai ver logo no versículo 11 que ele vai esclarecer uma coisa depois do versículo 10. Versículo 11. Aqui, ó, olha como é que Paulo fala, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Né? Aqui nesse versículo tem algo, uma palavra muito poderosa, aprendi. Aprendi. Paulo, e nem a gente, nasceu satisfeito com nada. Né? Ele aprendeu. Né? Então, vemos que o contentamento não é algo que nasce com a gente. Paulo aprendeu. E ele foi discipulado como nós somos. Nós aprendemos um com o outro, as pessoas nos ensinam, né? A palavra nos ensina. Então, ele foi discipulado a isso. Ele aprendeu no quê? Na dor, aprendeu nas perdas, aprendeu nas perseguições. Né? Assim, gente, ninguém aprende felicidade, contentamento em teoria. A gente aprende vivendo. E vivendo com o quê? Com Cristo, caminhando com Cristo. Né? O contentamento não nasce conosco. Nossa tendência natural é reclamar, comparar um com o outro, desejar mais e sempre mais. O coração humano está em constante insatisfação. Nós somos insatisfeitos. Nada para a gente é suficiente. Nós sempre queremos mais
e mais e mais. E Paulo aprendeu isso aí, entendeu? Então, contentamento independe das nossas circunstâncias, no que estamos vivendo, né? E aí Paulo experimentou o quê? Ele experimentou fartura, né? Mas ele também experimentou necessidade. Ele experimentou honra, mas ele também teve perseguições. Ele teve liberdade, mas ele também estava preso. Ainda assim, ele aprendeu a permanecer firme. Né? Aí, eu peguei aqui algo do Augusto Nicodemos, que ele observa falando assim, ó, a alegria cristã não está fundamentada nas circunstâncias, mas na pessoa de Cristo. Só Cristo. Né? Nós não conseguimos nada sozinhos, só Cristo. E muitas vezes nós, né, buscamos mudar as circunstâncias, nossas circunstâncias, e quando a vontade de Deus é mudar o nosso coração. Nós queremos passar à frente de Cristo. Né? Queremos mudar aquilo que não podemos mudar, só Cristo. Né? Isso é a nossa tendência. Né? Então aqui Paulo deixa claro que seu agradecimento pela oferta, mencionada no versículo anterior, o 10, não era um pedido de socorro ou uma reclamação sobre a situação que ele estava. Né? Ele revela que desenvolveu a capacidade de se manter em paz e estável emocionalmente, independentemente de estar em uma situação de fartura ou de privação extrema, como ele estava naquele momento. Né? Ele agradece o presente, mas deixa claro que sua alegria não depende dessa oferta. Né? Ele já tinha aprendido a viver em qualquer situação e complementa isso aqui no versículo 12. A gente veio do 10 até o 12 para entender o 13. Né? O 13 fecha, mas os outros antes explica tudo, que não é aquilo que a gente pensa que o versículo está dizendo. O 12 fala assim, ó, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Né? Aqui Paulo detalha a capacidade dele de adaptação, né? Mencionada no versículo 11. Ele mostra que o contentamento cristão não é a ausência de problemas. Nós não vamos ter isso na nossa vida. Pelo contrário, nós vamos ter problemas. Né? Então, o contentamento cristão não é a ausência de problemas. Né? Pelo contrário, é uma estabilidade espiritual. O que é estabilidade? O que é ser estável? Né? É permanecer firme, né? Em Deus, independente do que está acontecendo ao seu redor. É isso que Paulo aprendeu. Independente da situação dele, ele estava em paz, ele estava feliz. Né? E ele estava explicando isso nesse versículo. Né? Não significa que nunca teremos dias difíceis. Né? Dúvidas ou tristezas. Isso daí é normal na nossa vida, todo dia. Né? Significa que, mesmo passando por essas coisas, nossa confiança continua o quê? Firmada em Deus. Isso é uma estabilidade espiritual. Isso é o que a gente tem que também desenvolver como cristão. Não é isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imaginem uma árvore, né, com umas raízes bem profundas. Isso é a gente tem que ter essas raízes profundas. Imaginem, né? O vento bate, a chuva cai, a tempestade chega, mas ela não é arrancada, né? Facilmente. Por quê? Porque ela foi firmada, ela é estável, né? Ela tem raízes profundas em Cristo, né? Então ela está firmada em Deus, assim somos nós, né? Uma pessoa espiritualmente estável. Isso tudo Paulo está me ensinando para a gente, né? Então Paulo conheceu os extremos da vida, o bom e o ruim, né? Ele passou fome, mas ele teve abundância, ele teve escassez, mas ele teve prosperidade, ele teve sofrimento, mas teve conforto, dias ruins, dias bons, mesa cheia, mas também uma mesa vazia, perseguições e muito aplausos, né? E a gente vê a gente nisso aqui. Nós não somos diferentes de Paulo, em momento nenhum, mas ele ensina a gente, isso aqui é um ensinamento profundo, né?
Mas nenhuma dessas coisas controlava a fé de Paulo. E sua confiança em Cristo não dependia desse cenário que ele estava, né? O segredo de Paulo não estava nas circunstâncias, o segredo de Paulo não era dinheiro, posição, saúde, reconhecimento. O segredo de Paulo era o quê, irmãos? Cristo. A confiança em Cristo. Cristo suficiente, né? Aí eu peguei um outro comentário bíblico de Matthew Henry, ele afirma assim, ó: quem possui Cristo possui recursos espirituais suficientes para enfrentar qualquer condição. Eu sei que a gente reclama. Eu estava fazendo o esboço dessa pregação e eu fui, acho que no mercado, né? E às vezes a gente não consegue comprar aquilo que a gente quer, né? Então, por dentro eu não falei, mas eu reclamei depois, falei, eita, tô estudando, mas eu tô sendo diferente de Paulo, não me contento com nada, né? Não me contento com nada. A gente não se contenta, sempre está faltando alguma coisa, a gente sempre está reclamando, o coração da gente sempre está insatisfeito, né? Então a gente tem que aprender com Paulo, né? A estabilidade espiritual não vem da ausência, como eu já falei, de problemas, mas da presença constante de Cristo. É constante, não é só um dia, é constante, né? Aí agora vem o versículo 13. Vocês já entenderam até aqui? Será que o versículo 13 é aquilo mesmo que a gente pode usar daquele jeito? A gente já lendo esses outros aqui, a gente já não consegue entender? Né? Ele não estava dizendo que ele podia todas as coisas que ele quisesse. Ele estava dizendo que mesmo no sofrimento ou na fartura, ele tinha paz. Ele estava com Cristo. Vocês já entenderam? Então, o tudo posso naquele que me fortalece não é o que a gente faz, não é o que a gente fala. A gente vai usar de novo? Não. Porque a gente já entendeu, a gente já aprendeu, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso falar isso. Hoje eu estou no tudo posso naquele que me fortalece. Estou com medo, né? Já passei privação ontem o dia inteiro escrevendo, então eu estou no tudo posso naquele que me fortalece, para estar aqui na frente, trazendo a palavra dele. A gente pode usar, mas não para outras situações, né? Aqui Paulo define o tudo posso aos extremos da vida dele, né? Não é tudo que eu e você sonhar e qualquer situação que Deus qualquer situação que Deus nos permitir, desculpa. Não é o que eu posso, mas é o que Deus me permitir. Se eu estou passando dificuldade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou na alegria, na abundância, eu tudo posso naquele que me fortalece. É igual quando a gente, né, vamos dar um exemplo aqui de um emprego. Um ganhou lugar, ganhou emprego, o outro foi mandado embora. Mas os dois precisam de Jesus. Por quê? O que perdeu, ele precisa de Cristo para aconselhar, para tirar o coração do ídolo. Mas o que recebeu a vaga também precisa, porque senão ele vai ficar egoísta, ele vai se achar. Então, precisamos de Cristo nos dois extremos, né? Cristo é para todos, é para os dias bons, para os dias ruins, né? Então, Paulo aqui está dizendo o quê? Posso enfrentar a escassez, posso enfrentar a abundância, posso permanecer fiel quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Posso continuar servindo a Deus quando eu estou sofrendo. Né? Às vezes a gente não estou bem, não vou orar porque eu não estou bem, não vou louvar porque hoje eu não estou bem. Eu não vou levar a palavra porque eu não estou bem. Mas independe das nossas circunstâncias, né? Então, esse tudo aqui, ó, significa todas as situações pelas quais Deus me permitir passar. Por quê? Cristo me fortalece para permanecer firme. Mas esse tudo não significa que é tudo que eu quiser, todos os meus sonhos e tudo que eu imaginar ter. Não é, né? Augusto Nicodemos destaca para nós assim, ó: Paulo não está exaltando sua capacidade, mas a suficiência de Cristo. Por quê? Muitos vão dizer que Paulo está sendo cheio, se achando. Eu consigo passar por tudo, né? Eu já me adaptei. Não, ele está dizendo que ele consegue porque ele tem a Cristo, não por ele, porque nós não conseguimos nada, mas Cristo é que nos dá isso, né? O cristão não enfrenta a vida sozinho. A mesma graça lá na cruz do Calvário que te alcançou e que me alcançou, né?
Ela é suficiente e ela alcança a gente todos os dias. É essa graça que nos alcança, né? Aqui, ó, você bota para mim, 2 Coríntios 12, 9, Alane, por favor. Né, que Cristo vai falar assim, ó. É 2 Coríntios 12, 9. É uma partezinha só, ó. Eu vou falar aqui. A minha graça te basta. A graça do Senhor basta, né? Deus nem sempre remove, né, as nossas dificuldades. Olha Paulo, gente. O que Paulo passou, o que Paulo sofreu, né? Ele era o escolhido do Senhor, mas Deus tirou ele do sofrimento? Não, não, não. Ele permaneceu preso, ele ficou doente muitas vezes, outras vezes foi perseguido e outras até rejeitado, mas Deus não tirou ele dessas provas. É como a gente fala, por que o Senhor está fazendo isso comigo, que não me tira ou não me cura, né? Deus tem essas coisas, mas a gente tem que ficar o quê? Firme, né? Então, mas Deus, em todas essas coisas, não retira a presença dele de nós. E nem tirou de Paulo. Cristo sustenta todos os seus filhos, né? O Senhor não prometeu a ausência de lutas, né? Prometeu a sua presença. O maior milagre não é escapar das dificuldades. O maior milagre é permanecer fiel no meio delas. É isso que Paulo está ensinando a gente, né? Em Filipenses 4,13, não é um versículo de autoajuda, né, na realização do que queremos. Filipenses 4,13 é um testemunho de alguém que descobriu que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Né? Porque Paulo aprendeu assim, ó, quando falta o pão, Cristo é suficiente. Quando havia abundância, Cristo era suficiente. Quando estava livre, Cristo era suficiente. Mas ele preso, Cristo continuava sendo suficiente para ele, né? E por isso ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós queremos um Cristo que muda as circunstâncias, né? Mas Paulo, ele apresenta um Cristo que nos sustenta dentro das nossas dificuldades. O milagre de Filipenses 4,13 não é escapar da luta, é permanecer fiel durante a luta. Esse é o nosso segredo, esse é o segredo da vida cristã, né? Não é ter força para controlar tudo que passamos, né? O segredo é confiar naquele que fortalece em todas as situações, em todos os nossos problemas, né? Eu falo assim, igreja, a gente passa por tantas coisas, né? E às vezes esse é o seu infiel, a gente reclama, né? Nunca está satisfeito, como aprendemos aqui, né? E a gente fala, será que Deus está comigo? Mas assim, a gente tem que pensar, Deus nos sustenta em todas as coisas, né? O que tem roubado a sua força, igreja? Uma enfermidade, uma perda, né? Uma preocupação, um medo, ou todas as coisas que eu falei aqui, ou mais, que eu não sei, cada um sabe, né, dos seus problemas. Talvez você não consiga sozinho, nem vai conseguir, né? E é justamente essa é a questão, a chave. Paulo nunca disse assim, ó, eu, Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele sempre disse, eu posso todas as coisas, esse era o intuito, naquele Cristo que me fortalece, né? A força não está em mim e nem em vocês. Nem na minha experiência, eu posso ser experiente, eu posso saber fazer várias coisas, mas não está, né? A força não está nos nossos recursos, ter dinheiro, eu posso fazer qualquer coisa, não está. A nossa força está em Cristo. Estou quase terminando, gente. Filipenses 4,13 não é uma declaração de alguém que venceu todas as batalhas. Paulo não venceu todas. Pelo contrário, né? É uma declaração de alguém que descobriu que Jesus é suficiente sobre todas elas, né? Aí, igual eu falei antes, você pode dizer hoje, depois que a gente aprendeu tudo isso, nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Encorajo vocês a falarem isso. Tudo posso naquele que me fortalece.
Em Cristo eu consigo suportar, vencer e permanecer fiel em tudo aquilo que Deus me permitir passar. Né? É como se Paulo dissesse assim, ó, irmãos, tanto faz se meu prato está cheio ou se meu prato está vazio. Eu descobri o segredo. Com Cristo eu aguento os dias maus e os dias bons, né? Sem perder a minha fé e sem perder a minha alegria. Isso é o tudo. O tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês entenderam, irmãos? Vocês vão sair daqui entendendo. Nunca mais vocês vão fazer isso, né? De tudo posso naquele que me fortalece, que parece lá naquele caminhão, na traseira do caminhão, naqueles negocinhos que a gente colava na porta, nem casa acho que tinha. Um tudo posso naquele que me fortalece, na blusinha. Se tiver, vocês já vão entender. Né? Mas amém, irmãos. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que Jesus é suficiente para todos os nossos problemas na nossa vida, em todas as circunstâncias. Né? Eu não quero que vocês saiam daqui entendendo outras coisas, mas eu acho que deu para entender bem, né? O tudo posso naquele que me fortalece. Amém?